de vós todos. Não digo isso de vós todos. Conheço os que escolhi, mas é preciso que se cumpra esta palavra da Escritura. Aquele que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já vou digo antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais e reconheçais quem sou eu. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviei, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Agora vamos sentar, vamos ouvir uma breve reflexão desse evangelho de hoje. Temos que ter, uns com os outros, a hierarquia da igreja, que uns tem que ser submisso aos outros, o padre tem que ser submisso ao bispo, o bispo é submisso ao papa, nós somos submissos aos sacerdotes, aos padres. A humildade, porque não existe submissão sem humildade. A gente precisa ser humilde para poder aceitar a submissão, para poder sermos submissos a alguém. E Jesus vai falar também que quem recebe aquele que ele enviou, está recebendo a ele. Aqui está se referindo-se à igreja. Então, quem recebe um sacerdote, quem recebe o bispo está recebendo o próprio Jesus. Ou seja, quem aceita os ensinamentos da igreja está aceitando o próprio Jesus Cristo. Quem rejeita os ensinamentos da igreja está rejeitando o próprio Jesus Cristo. Quem rejeita a Jesus, rejeita também o Pai que o enviou. E quem rejeita a igreja que Jesus fundou e que deixou nela os seus ensinamentos, os seus sacramentos, também está rejeitando Jesus que a fundou. Então, a nossa submissão, a submissão deve começar por nós. Na hierarquia somos os menores, somos os fiéis. A submissão que devemos ter à igreja, sendo fiel aos ensinamentos que a igreja nos dá. Porque os ensinamentos da igreja são os ensinamentos de Jesus. E quais são os ensinamentos que nós devemos ser submissos e aceitar e acreditar, sem duvidar da igreja? Os sacramentos. Por quê? Porque Jesus fundou a igreja e deixou nela 7 sacramentos. Vamos dizer assim, a sabedoria edificou a sua casa e nela talhou 7 colunas. Essas 7 colunas são os 7 sacramentos. A sabedoria é Jesus. E nós não podemos dizer, eu não aceito esse sacramento. Eu não aceito o sacramento da confissão porque o padre é um comedor de angu, é um comedor de feijão, ele é um pecador como nós. Então já não estamos sendo submissos. Estamos rejeitando um sacramento deixado por Jesus e assim estamos rejeitando o próprio Jesus. Por que nós aceitamos os outros sacramentos? Eu aceito o batismo, eu levo meu filho para ser batizado, eu aceito o sacramento do matrimônio, vou lá casar na igreja, eu aceito a unção dos enfermos, eu aceito a comunhão, a sagrada comunhão, o corpo de Cristo, mas não aceito a confissão. A confissão é o sacramento que nos abre a porta para todos os outros sacramentos. Primeiro temos que ser batizados. É o sacramento da iniciação cristã. Para nos tornarmos cristãos, precisamos ser batizados. Mas depois nós precisamos nos confessar. Na ordem, primeiramente é batizado. Só que em segundo lugar vem a confissão. Porque até para a criança receber o corpo de Cristo, a Sagrada Comunhão, ela precisa se confessar. Em seguida, ela vai participar da Santa Missa e receber o corpo de Cristo. Então, na ordem é batismo, confissão, comunhão. E depois vem a crisma. Mas esses 2 sacramentos, a confissão e o corpo de Cristo, a comunhão, vai nos seguir durante toda a nossa vida. Não existe comunhão sem confissão. E não podemos negar um só sacramento, senão nós estamos negando todos os outros sacramentos. Porque o mesmo Jesus que fundou os outros sacramentos, fundou também o sacramento da confissão. Por que eu bato sempre na tecla da confissão? Porque é o sacramento que tem maior, vamos dizer assim, negação entre os católicos. Eu não posso sequer dizer que eu sou católica se eu rejeito o sacramento de vida eterna dado por Jesus. Por que sacramento de vida eterna? Porque se eu não me arrependo dos meus pecados, eu não vou até o sacerdote confessar minhas faltas para que ele, pela autoridade sacerdotal que tem, absolva os meus pecados em nome da Santíssima Trindade. Se eu não fizer isso, se eu me achar superior ao sacerdote e não ir contar ali as minhas faltas para receber o perdão de Deus,
Então eu estou me achando maior do que o sacerdote. Ele tem a ordem, que tem o sacramento da ordem. E foi ordenado pelo bispo e foi ordenado pelo Papa, que tem sucessão apostólica. Se eu rejeito um sacramento, eu rejeito todos eles. Então Jesus está dizendo aqui, quem recebe é aquele que eu enviei. Jesus enviou a igreja. Os 12 apóstolos aqui eram o início da igreja. E eles saíram em missão para evangelizar, para que essa igreja crescesse, para que a fé dessa igreja alcançasse muitos lugares. Então os 12 apóstolos foram o início da igreja. Depois vieram seus sucessores e a igreja existe até hoje. E a igreja somos nós. E o próprio Jesus disse assim, que as portas do inferno nunca prevaleceria contra a igreja. E aquilo que eu estava falando de hierarquia, que na hierarquia da igreja nós somos, vamos dizer assim, os menores, nós somos os fiéis. O sacerdote tem a sua ordem sacerdotal, né? A sua ordenação sacerdotal, o sacramento da ordem. O bispo já é superior ao padre, o papa é superior ao bispo, mas todos nessa hierarquia são submissos. E nós somos submissos aos sacerdotes. Porque nós é quem precisamos dos sacramentos. Por isso a gente não pode rejeitar ninguém, muito menos um sacerdote. Não podemos rejeitar os sacramentos, porque sem os sacramentos a gente não entra no céu. E eu me lembrei até de um testemunho, né? De um padre que estava contando um texto, celebrando a missa e na homilia estava falando de um testemunho de duas evangélicas que foram até ele chamar ele para ir visitar a sua mãe, porque a mãe delas disse que queria ver o padre, que queria, antes de morrer, queria ver o padre. E elas foram, e o padre disse que ia com mau gosto, e ele disse que eu fui preparada. Eu fui com o óleo da unção dos enfermos, eu fui com a comunhão, já levei a veste sacerdotal para a confissão, ele foi totalmente preparado. Ele disse, eu não sei o que me espera lá, então eu vou preparar. Se vieram todos evangélicos. Mas ela, essa senhora que estava em estado final de câncer, ela disse que depois que ela adoeceu, ela voltou a ser católica novamente. No sofrimento, ela voltou para o seu primeiro estado, porque ela tinha sido católica há um tempo atrás. Então ela começou a sentir novamente saudade de Nossa Senhora. E era o que ela dizia para o sacerdote, para o padre. Eu senti tanta saudade de Nossa Senhora, tanta saudade da minha mãe do céu. E o padre disse que em vários momentos se emocionou com aquele testemunho. É que tem muita gente que pensa que a unção é que a pessoa vai morrer, às vezes não é. Não é, a unção é para cura. Se a pessoa já está para mudar, Deus sabe, ela vai morrer perdoada dos seus pecados. Então, quando o padre entrou no quarto dessa senhora, ela disse, padre, eu chamei o senhor, porque padre leva para o céu, mas pastor não. Ele disse que aquilo ali tocou tão forte o coração dele, para nós entendermos o poder que tem o sacerdote. Esse poder foi dado por Deus, foi dado por Jesus. O poder que ele tem de administrar os sacramentos. Esses sacramentos são de vida eterna, por isso que a gente tem a vida inteira para viver os sacramentos. E às vezes ou a gente deixa para o final da vida, ou às vezes morre até sem os sacramentos. Porque não teve nem tempo de buscar. Você deveria buscar enquanto estava bem, enquanto teve tempo. Mas a gente dá muita desculpa para não buscar os sacramentos, para não se confessar, para não ir à missa no domingo, para quem pode ir. Antigamente o pessoal ia a pé para a missa em outras cidades. Hoje em dia se inventa desculpa de todo lado para não ir à Santa Missa. E no entanto a Santa Missa é esse sacrifício do corpo de Cristo que nos dá a vida eterna. Porque é no corpo de Jesus Cristo, na Sagrada Comunhão, na Sagrada Eucaristia, que está a nossa salvação. Jesus disse, João 6, 54, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Ou seja, ele não disse terá, ele disse tem. Se nós estamos em comunhão com o Senhor, devidamente perdoados os nossos pecados pela confissão, e para isso é preciso que haja também arrependimento, porque não adianta ir ao sacerdote contar os pecados sem estar arrependido, porque Deus sabe quem está arrependido. O padre pode até dar absolvição, mas Deus não perdoou, porque quem perdoa é Deus. Tem que se arrepender. Não fazer mais, né? Você é mais inteligente do que eu, mas mudar. E lutar contra os pecados. Tem que se arrepender e nunca mais fazer a mesma coisa.
Mas eu chegar no pecado, eu estou roubando. Alguns pecados, na verdade, todos os pecados, a gente tem que ser radical contra Aí eles. depois eu me fazer a mesma coisa. Temos que ser radical contra o pecado. Pode pedir perdão. Então, quem recebe, em verdade, quem recebe aquele que eu enviei, recebe a mim. Então, nunca rejeitemos os sacramentos da igreja. Nunca rejeitemos. Abramos o nosso coração para a Sagrada Eucaristia. Tenhamos a oração todos os dias em nossas casas. Porque quem reza pouco, poucas graças recebe. Mas quem reza muito, muitas graças recebe. Isso é ensinamento de santo. Isso só serve.